Olá, tem aluno aí? Bom, nós já temos um vídeo de área e perímetro, mas eles foram feitos em malha quadriculada. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo, quando não está na malha quadriculada, quando não dá para contar quadradinho por quadradinho, como a gente faz. Então é área e perímetro, mas este é um segundo vídeo, tá certo? Vamos ver então. O primeiro que a gente aprende, o primeiro cálculo que a gente aprende é a área do retângulo. Bom, a área do retângulo a gente faz assim. A gente multiplica a altura e a base, a medida da altura pela medida da base. Quando você faz lá na malha quadriculada, você vê direitinho. Aqui, nosso retângulo tem 6 metros de base, porque aqui é a mesma medida daqui, e 5 metros de altura. Está representando um triângulo deste tamanho. Então, quando você faz lá, você observa direitinho que 5 quadradinhos vezes 6 vão dar 30 quadradinhos ao todo. Então, aqui, olha, a área do retângulo é base vezes altura. Ou a base multiplicada pela altura. Ou você ainda pode fazer assim, base vezes altura, certo? Bom, então como é que a gente aplica isso aqui? Se ele tem 6 metros de base e 5 metros de altura, a gente faz 6 vezes 5 é igual a 30. Metro vezes metro é igual a metro quadrado. Então, a área deste triângulo é igual a 30 metros quadrados. Deste retângulo aqui. Então, a área deste retângulo é igual a 30 metros quadrados. Bom, qual que seria a área desse aqui? Se nós temos 10 centímetros, aqui a gente mudou a unidade de medida. Se nós temos 10 centímetros de base e 3 centímetros de altura, nós fazemos base vezes altura. Então, nós fazemos 10 centímetros vezes 3 centímetros, que é igual a 30 também. São formas diferentes, mas deu 30. Só que aqui 30 centímetros, centímetro vezes centímetro, fica centímetro quadrado. Então, aqui, a área é igual a 30 centímetros quadrados. Quer dizer que isso tudo, essa superfície toda aqui, tem 30 centímetros quadrados. Essa aqui teria 30 metros, porque aqui a medida, é lógico que é imaginária, mas é uma medida em metros. E aqui, às vezes o professor dá e fica caladinho, coloca só aqui a medida 5 centímetros, por exemplo, aqui de um lado só. Por quê? Quando você olha para essa forma, você vê que ela é um quadrado, certo? E se ela é um quadrado, todas as medidas são iguais. Bom, então, se é 5 centímetros de altura e essa forma é um quadrado, a gente tem 5 centímetros de base também. Então, 5 centímetros vezes 5 centímetros, nós temos 25 centímetros quadrados de área. Certo? Bom, eu disse que também vamos calcular o perímetro. Então, vamos lembrar o que é perímetro. O perímetro é o contorno, certo? Então, não vai ter um cálculo específico para ele, é soma mesmo. Então, vamos ver. Primeiro, é importante a gente perceber que tem lados aqui que estão sem suas medidas. Se aqui é um retângulo e esse lado tem 6 metros, esse lado também tem 6 metros. Se esse lado tem 5, esse lado também tem 5. Não vale somar só dois lados, é o contorno da figura toda. Então, nós vamos ter 6 mais 6, mais 5, mais 5.
Você pode fazer 2 vezes 6, 2 vezes 5 e somar, isso é o raciocínio, é por sua conta, você que sabe como é melhor. 6 mais 6, 12, mais 5, 17, mais 5, 22 metros. Esse aqui é o perímetro desta figura, certo? Aqui, nós temos 3 mais 3, 6, mais 10, 16, mais 10, 26 centímetros de perímetro. Veja que a área das duas figuras é igual, mas o perímetro é diferente, assim como lá na malha quadriculada a gente já tinha visto também. Eu vou deixar o vídeo da malha quadriculada na descrição para quem quiser ver. Bom, e o perímetro do quadrado? Você pode somar ou simplesmente multiplicar. São 4 lados iguais, 4 lados de 5. 4 vezes 5, 20 centímetros de perímetro. Olha só, perímetro, contorno, soma os lados. Agora, a área, que é toda a superfície, para o vídeo um minutinho e anota. A área do retângulo é base vezes altura. Bom, a área do retângulo eu já falei. E se nós formos fazer a área do triângulo? Área do triângulo. Veja só, aqui nós temos um triângulo que a base é 6 centímetros e a altura 5 centímetros. Bom, se eu fizer assim, 5 vezes 6, 5 vezes 6, eu vou ter a área do retângulo. Eu vou ter a área disso tudo aqui, como a gente já viu antes. Estão vendo? 5 vezes 6, a altura vezes a base, deu essa área toda. O triângulo é exatamente a metade do retângulo. Então, eu vou fazer 5 vezes 6 dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou base vezes altura sobre 2. Então, aqui, vamos ver a área deste triângulo. 5 vezes 6, 30 sobre 2, que é igual a 30 dividido por 2, 15. Então, aqui nós temos 15, essa área, essa superfície aqui toda é igual a 15 centímetros quadrados. Para saber o perímetro, nós temos que ter essa medida aqui. Aí é só você somar, né? Quando a professora quiser o perímetro, ela vai te dar a medida de todos os lados para você poder somar. A menos que o triângulo seja equilátero, se tiver todos os lados do mesmo tamanho, ela vai dar uma medida só. Então, para o vídeo mais uma vez e anota, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou assim, base vezes a altura sobre 2. Então, você faz a multiplicação, depois divide e tem o resultado. Nunca esquecer que área é centímetro, metro quadrado. E perímetro é centímetro e metro normal mesmo. Bom, aí você entendeu que a área do retângulo é base vezes altura, que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A professora vem com um negócio desse aqui, que não é triângulo, não é retângulo e te pede para resolver. E o pior é que ela nem coloca todas as medidas, é para te ajudar a pensar. Vamos lá? Bom, quando você tem uma figura assim, uma figura que não tem essa forma que você já aprendeu, você pode decompor a sua figura. Por exemplo, se você imaginar que aqui são duas figuras,
Agora eu tenho 2 retângulos. Se eu tenho 2 retângulos, eu vou conseguir fazer os meus cálculos de área. Bom, esse aqui está muito fácil. Esse aqui eu tenho 10 vezes 10. Então, eu tenho 100 centímetros quadrados. Vamos deixar assim, a gente podia converter essa medida, mas vamos deixar assim, 100 centímetros quadrados. Bom, e esse aqui está faltando informação. Aqui é 3 centímetros, mas isso para mim não está valendo nada. Bom, vamos ver. Se aqui é 10 centímetros e até aqui deu 3, quanto falta para 10? Porque esse lado aqui é a mesma medida desse, certo? Então, aqui são 10, aqui só tem 3, 10 menos 3 são 7 centímetros. Então, este lado aqui, essa partezinha aqui, tem 7 centímetros. Bom, se aqui são 15 centímetros e aqui são 10 centímetros, quanto falta para completar? 15 menos 10, 5 centímetros. Esta parte aqui, 5 centímetros. Certo? Então, eu posso fazer 5 vezes 7. Aqui eu tenho altura, aqui eu tenho base. 5 vezes 7, 35 centímetros quadrados. Quer dizer que essa superfície tem 35 centímetros quadrados e essa 100. Então, juntando tudo, nós temos de área 135 centímetros quadrados. Certo? Não é difícil, né? Bom, para formar agora, para encontrar o perímetro, é interessante para a gente não se confundir, a gente achar todas as medidas. Então, para contornar, eu tenho esse lado, que já está escrito aqui, que são 10 centímetros. Esse lado, que que também está mostrando 10 centímetros. Este, 3. Esse aqui, se eu descobrir que aqui é 5, então esse aqui é 5 centímetros. Se esse é 7, descobri aqui porque eu fiz 10 menos 3, então 7 centímetros. Esse 5 eu posso ignorar porque eu já tenho a medida completa aqui. Eu poderia fazer 10 mais 5, mas aqui eu tenho 15. Então, 15. O perímetro é a soma de tudo. Então, vamos somar. 0 e 0, 0. 3 mais 5, 8. Mais 7, 15. Mais 5, 20. Vão 2. 2 mais 1, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 50 centímetros de perímetro. O nosso contorno todo deu 50 centímetros, nossa área deu 135 centímetros quadrados. Outro caso desse tipo. Aqui não é um triângulo, não é um retângulo. Mas, se nós dividirmos a figura, você nem precisa riscar de verdade. Estou fazendo isso só para você ver. Aí sim, nós temos um triângulo e um quadrado. O quadrado está muito fácil. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Bom, e aqui? Nós temos 15 centímetros de altura, menos 8 centímetros, porque é a altura do quadrado, deste lado aqui. Então, 15 menos 8, 7. Eu sei, então, que essa altura é igual a 7 centímetros. Veja bem, quando eu fiz esta área do triângulo, eu multipliquei um lado pelo outro porque era um triângulo retângulo. Mas a fórmula é base vezes altura. Então, base vezes a altura do triângulo. Nesse caso aqui, então, nós não vamos multiplicar um lado pelo outro. Nós vamos multiplicar a base, que é igual a 8, pela altura, que é igual a 7. Base vezes altura dividido por 2, para dar a área do triângulo. 8 vezes 7, 50
56. Mas nós vamos dividir por 2. 56 dividido por 2 é igual a 28. Então, a área, essa superfície aqui do triângulo, é 28 centímetros quadrados. Bom, e aqui? Aqui deu 64 centímetros quadrados, aqui 28. Então, para saber a área desta figura, não adianta você calcular separado e deixar separado, não. Se a professora pediu tudo, você tem que somar 28 centímetros quadrados e 64 centímetros quadrados. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 6, 9. 92 centímetros quadrados é a área dessa figura aqui, que parece uma casinha. Certo? Para calcular o perímetro aqui, nós teríamos que saber as medidas do triângulo aqui, esses dois lados que eu não medi, certo? Então, eu espero ter ajudado. Curte aí se você gostou, compartilha para os seus colegas aprenderem também, faça exercícios, faça esquemas, anote a fórmula do cálculo e bons estudos para você. Até a próxima!